Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Graças a Deus por isso. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 19. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Salmo de número 19. Vai falar da excelência da criação e da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos por sua palavra, te louvamos, ó Deus, porque por meio dela o Senhor nos concede direção para vivermos de maneira a glorificar o seu nome. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, oramos para que o Senhor mova o nosso coração, para que o culto que viemos prestar nessa manhã seja somente ao Senhor. Edifica-nos, ó Deus, exorta-nos, desvenda os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da sua lei. Deus, faça-nos crescer em graça e em conhecimento, nos conceda sabedoria bíblica para aplicarmos, ó Deus, os preceitos do Senhor em nosso viver. Deus, te louvamos e te rendemos graças. Nos abençoa, Deus, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no Salmo 19 que nós lemos aí, no versículo 12, nós vamos a Deus agora em oração. Nós temos o costume de irmos a Deus em oração para que o Senhor nos perdoe os pecados, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Nós vamos ler o verso 12 e o verso 13. Esse é o anseio do salmista, que deve ser o nosso também. Salmo 19, os versos 12 e 13 diz o seguinte: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Vamos orar ao nosso Deus? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nosso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor e reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores, que carecemos da sua graça. Sua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer, e isso é uma verdade. Não podemos fazer nada sem o Senhor. Não conhecemos o nosso coração 100%. É o Senhor que conhece, é o Senhor quem o esquadrinha. Não sabemos, ó Deus, o que se passa nele, mas o Senhor sabe. Nós não conseguimos, ó Deus amado, discernir, como o salmista fala aqui, daquilo que é oculto. Muitas coisas não são claras aos nossos olhos. Muitas coisas também são, ó Deus, claras aos nossos olhos. Sabemos que muitas coisas que fazemos não engrandecem ao Senhor. Tu sabes, ó Deus, a motivação que existe em nosso coração que nos leva a fazer aquilo que não glorifica o seu nome, mesmo a gente sabendo que aquilo é pecado, que ofende ao Senhor, que machuca o nosso irmão, que faz mal a nós mesmos, ó Deus.
O Senhor sabe, Deus, muitas vezes o porquê nós nos comportamos de maneira impenitente. O Senhor sabe o porquê nós queremos muitas vezes fazer valer o nosso direito de justiça e pisamos, ó Deus, falamos, ó Deus, daquilo que o nosso coração está ardendo, sem o discernimento, sem o cuidado, sem, ó Deus, a temperança que o Senhor nos pede na sua palavra. O Senhor sabe, Pai. A gente pode esconder uns dos outros, a gente pode maquiar, Deus, as coisas, mas isso a gente não faz para com o Senhor. Até as mais escuras, ó Deus, e densas trevas são claras para Ti. Não há nada que o Senhor não veja claramente, Deus. Os seus olhos são penetrantes e Ele enxerga profundamente e claramente o nosso coração. Ó Deus, então nós viemos aqui nessa manhã pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que a gente faz que não bendiz e que não engrandece o Seu nome. Pedimos perdão ao Senhor das faltas ocultas e também daquelas que são muito claras. E que a gente, Deus amado, faz, mesmo sabendo que não glorifica o Senhor. Perdoa-nos, Pai. E ajuda-nos a abandonar, Deus. Promove, trabalha, Deus, e faz nascer em nosso coração arrependimento, Senhor. Para que a gente não tenha remorso simplesmente, mas para que a gente se arrependa. Que a gente sinta, Deus amado, a dor do nosso pecado. As nossas transgressões, ó Deus, os nossos pecados, fez com que Jesus fosse para a cruz. Cristo Jesus verteu todo o sangue dele naquele madeiro em nosso favor e em nosso lugar. As nossas culpas, os nossos pecados e transgressões estavam sobre Jesus naquele madeiro. O escrito de dívida que havia sobre nós foi pago por Jesus naquela cruz. E Cristo foi moído ali, ó Deus, a sua palavra nos diz. Por isso, Senhor, rogamos que o Senhor nos torne sensíveis ao Senhor e plenamente, Deus, enrijecidos para o pecado. Ajuda-nos a abandonar aquilo que não nos leva a bendizer o Seu nome, Pai. Que possamos viver de maneira que o Senhor seja glorificado e que a nossa vida seja irrepreensível e que a gente glorifique o Seu nome. Perdoa-nos, Pai. Ajuda-nos. Desvenda os nossos olhos. Torna-nos conscientes daquilo que temos cometido e nos ajude a abandonar, Deus. Que a gente não trate o pecado como algo de estimação. Se ele está cauterizado em nossas vidas, de maneira que a gente já normalizou, Deus amado, essas práticas. Ó Deus, faz ao contrário. Remove isso de nós. Que não seja normalizado, Senhor. Faz com que a gente esteja percebido dessas coisas e que possamos viver em santidade. Rogamos ao Senhor a sua graça, o seu perdão, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o presbítero Lucas. Meus irmãos, mais uma vez nós vamos estar diante da palavra de Deus. Que privilégio que temos. Deus nos abençoe e nos ajude a crescer nesse tempo que temos. Vamos orar pelo nosso irmão. Deus, usa o Lucas, Senhor, com o seu poder e com a sua glória. Que ele fale, Deus amado, do coração do Senhor a nós. Que ele seja usado grandemente por Ti. Deus, pedimos também que o Senhor desvenda os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, os nossos corações. Remova, Senhor, as preocupações, que muitas vezes faz a nossa mente vaguear por tantos lugares. Deus, que o alimento dessa manhã possa enriquecer as nossas almas e que a sua palavra, Deus amado, possa nos despertar e que por ela sejamos admoestados e que possamos crescer em graça e em conhecimento. Abençoa o seu servo, Deus, nessa manhã, o use para a sua glória. Fale ao nosso coração, te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Bom dia, irmãos. Abram suas Bíblias no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Hoje nós vamos estudar os primeiros versos desse livro. Na última oportunidade em que eu pude apresentar um sermão aqui na igreja, nós fizemos uma introdução, falando um pouquinho sobre qual era o objetivo desse livro, por que estudá-lo nos dias atuais. E hoje a ideia é nós iniciarmos, então, a pregação expositiva do livro do Apocalipse. A minha ideia é fazer uma série de mensagens que vai compreender a primeira sessão do livro do Apocalipse, que vai aqui do capítulo 1 até o final do capítulo 3, finalizando a carta às 7 igrejas do Apocalipse ali. Apocalipse 1, capítulo 1, verso 1 ao 8 é o nosso perícope desta manhã.
Eu vou ler o texto, estou lendo na versão NVI. Na minha versão está assim. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Irmãos, existe uma pergunta que acompanha a nossa existência. Para onde que esse mundo está indo? Se a gente abrir o nosso smartphone agora, pegar as notícias, Estados Unidos ataca o Irã. Guerra. Fruto desse ataque, o Irã contra-ataca diversos países ao redor. Acuados, os países europeus anunciam que vão ampliar o seu poderio nuclear, como a França, por exemplo. O Irã fecha o Estreito de Hormuz, uma importante rota comercial para a exportação de petróleo. O que acontece com os preços do combustível? Sobe. A economia começa a se agitar no mundo todo. Brasil, Banco Master. Talvez uma das os maiores escândalos de corrupção ou de fraude do sistema financeiro do nosso país. Investigações envolvendo políticos, envolvendo o poder judiciário. Arquivos do caso Epstein. Grandes empresários do mundo todo envolvidos com imoralidade sexual, com abuso de menores, políticos. E nós somos bombardeados a todo momento com seja quem você quer ser. Nós devemos respeitar todas as formas de amor. Família é família de qualquer jeito. Aonde o mundo está indo? Só que isso não é um problema que está fora. Essas coisas que nós falamos agora são problemas que muitas vezes também estão dentro dos nossos lares. E a gente começa a se perguntar: o que vai acontecer com a minha família? O que vai acontecer com os meus filhos? Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Isso também leva nós a nos perguntarmos o que vai acontecer com a igreja. Será que nós teremos liberdade de culto por muito tempo? O que vai acontecer com o mundo? Aonde isso tudo vai dar? O curioso é que o ser humano sempre quis conhecer o futuro. Por isso nós vemos os nossos dias horóscopos, previsões, teorias, livros sobre o final dos tempos,
filmes sobre o Apocalipse. As pessoas estão procurando desesperadamente compreender o que vai acontecer. Aonde todas essas coisas que estão nos rodeando vão culminar. Mas a Bíblia nos fala algo extraordinário. Deus não nos deixou na escuridão. Nós estudamos recentemente o livro do profeta Amós. E Deus fala o seguinte para Amós: certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos. Deus nos revelou o futuro. Ele revelou-nos o futuro de uma maneira muito específica. Não foi através de especulação. Não foi através de cálculos, de lógica. Deus nos revelou o futuro através de uma pessoa. Qual é a primeira pessoa que está no título do seu livro aí? Que a gente acabou de ler no capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Isso significa que o objetivo desse livro não é apenas nos revelar eventos sobre o futuro, mas é nos revelar Jesus Cristo. E quando nós, como igreja, entendemos quem é Cristo, nós aprendemos a viver sem medo num mundo em crise. E hoje, a partir do estudo desses 8 primeiros versículos do livro do Apocalipse, nós vamos descobrir 3 verdades transformadoras. A primeira é que Cristo se revelou à igreja. Cristo redimiu o seu povo. E Cristo voltará em glória. Irmãos, esse livro do Apocalipse ele foi escrito no final do primeiro século da igreja cristã. Por volta do ano 95, 96. E quando ele foi escrito, a igreja vivia dentro de um contexto em que o Império Romano dominava aquele tempo. As comunidades cristãs estavam inseridas dentro de cidades que estavam fortemente marcadas pela cultura ao império, pelo culto ao imperador, por culto a divindades pagãs, por uma pressão política extrema para demonstrar lealdade ao governo. Nesse período em que esse livro foi escrito, a igreja era uma minoria. E frequentemente tinha conflitos com as expectativas sociais do povo daquela época. A política, o governo, as pessoas exigiam que os cristãos prestassem cultos ao imperador, participassem de festas pagãs. E isso entrava em conflito com a fé em Cristo Jesus. E cristãos verdadeiros, por seguirem a fé em Cristo, nesse período em que esse livro foi escrito, viviam violência judicial e punições legais. Os cristãos eram levados a julgamento diante de juízes romanos. Juízes que não temiam ao Deus verdadeiro. E eles eram condenados, muitas vezes de forma injusta, não porque eles eram cristãos, mas porque eles se recusavam a prestar culto ao imperador. Os cristãos, nesse período da história, viviam sendo executados publicamente, o que nós conhecemos como os mártires. Eles eram executados em vias públicas para servir de exemplo. Por exemplo, Nero acusou os cristãos de terem incendiado Roma. E o que ele fez? Perseguiu os cristãos impiedosamente, torturou, os matou de forma brutal. O império torturava os cristãos para saber mais coisas sobre a religião cristã. Além do governo torturar as pessoas e persegui-las e causar uma grande crise nas suas vidas, os seus próprios vizinhos, os seus próprios amigos, os seus parceiros da escola também os perseguiam pela sua fé. Além disso, eles sofriam economicamente. Você é cristão? Você crê em Deus? Eu não vou fazer negócio com você. Eu não vou te vender.
Eu vou cobrar mais caro. Imaginem como esses cristãos estavam vivendo. Medo, incerteza. Mas Deus dá então uma revelação a esses cristãos. Não para assustá-los, mas para fortalecê-los. A grande ideia desse primeiro perícope do livro do Apocalipse é que Deus revelou Jesus Cristo à sua igreja para que ela viva com fidelidade e esperança, sabendo que foi redimida por seu sangue e que ele voltará em glória para consumar a sua história. Vejamos então o primeiro aspecto que está dos versículos 1 ao 3. Deus revelou sua verdade para que a igreja viva com esperança. O texto começa, como nós vimos, nos falando, revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação vem do grego apocalipsis, que significa tirar o véu, tornar visível. Esse termo significa que Deus está abrindo a cortina da história para o seu povo. É um desvendamento do plano de Deus para a história do mundo e especialmente para a história da igreja. A mensagem do Apocalipse não é uma invenção de um homem. O que está escrito aqui não veio da cabeça de João. Ela vem do próprio Deus. Algo interessante é nós observarmos a cadeia de como essa revelação chega até nós. Vejam aí, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Tudo começa em Deus. Foi Deus que tão altamente exaltou o nosso mediador e lhe entregou o governo do mundo. Filipenses 2,9 diz que por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus deu a Cristo o plano da história do mundo, o plano da história da igreja. E Deus deu esse plano a Jesus para que ele compartilhasse e fizesse o conhecido nos seus princípios gerais aos cristãos. E esse plano sobre o desfecho de toda a história que Deus deu a Jesus, ele diz respeito a coisas que em breve hão de acontecer. E em breve aqui não significa que eram coisas que aconteceriam naquele exato momento. Mas significa que sim, o plano de Deus para o final dos tempos já está em movimento. O segundo lugar aí que nós falamos é Jesus Cristo. Tudo começa com Deus revelando a Cristo. Então, Cristo agora, nós vemos ali na sequência, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Como nós falamos, não é uma revelação de João, é uma revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso mediador que está entronizado em glória e que reina nas alturas. E essa revelação, ela continua a partir de quem? De um anjo. A terceira pessoa citada aí é esse anjo. Jesus comissiona um anjo para guiar e para demonstrar a João esse plano, por meio de visões e por meio de elementos. E o plano de comunicação de Deus a respeito das coisas do fim do mundo segue por meio do seu servo João, que é a quarta pessoa citada aí. E João aqui é o apóstolo João. E algo interessante que nós vemos nessa descrição inicial do livro do Apocalipse sobre como Deus está se revelando ou revelando a sua mensagem, é que João não encobre nada. João, ele compartilha, ele dá testemunho de tudo aquilo que ele viu. E nós vemos ali no segundo verso em que ele dá testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele compartilha, por isso nós temos isso hoje. E por fim, o último estágio que está sendo exposto aqui a nós sobre como a mensagem do livro do Apocalipse chega até nós, então,
o apóstolo João nos diz aqui que a mensagem chega então, depois de João, à igreja. É o quinto elemento aqui nesse princípio de comunicação. E João fala que bem-aventurado é aquele que lê em voz alta as palavras dessa profecia. Naquele tempo, na igreja primitiva, os livros tinham de ser copiados à mão. Portanto, cópias desse livro eram raras e possivelmente eram bastante caras. Por isso, no ambiente da igreja, era comum que nem todos soubessem ler, então a igreja tinha ali irmãos que sabiam ler e enquanto alguns liam, um lia, os outros ouviam. E João está falando aqui que bem-aventurado é esse que lê para a igreja as palavras dessa profecia. Mas ele também fala, na sequência do versículo 3, que bem-aventurado é quem? Aquele que ouve e guarda. Ou seja, o leitor que lia com um coração confiante é declarado como bem-aventurado, mas também todos aqueles que ouviam e guardavam a palavra dessa profecia também eram bem-aventurados. O interessante é as palavras no original aqui, bem-aventurado é do grego makarios, que significa não apenas uma alegria passageira, mas sim uma bênção profunda e divina sobre quem vive conforme a vontade de Deus. E a palavra aqui para guardar ou observar é terontes, que significa não apenas escutar, mas obedecer e guardar as palavras no coração. Em outras palavras, o apóstolo João está nos falando que profundamente abençoado, feliz, alegre verdadeiramente é aquele que ouve, guarda e obedece as palavras dessa profecia. Meu irmão, imagina que você foi num médico, você está doente, e o médico te receitou um remédio. Ele prescreveu, ele fez uma receita e te entregou. Você está com essa receita na sua mão. Se você não tomar o remédio, adianta alguma coisa? É o que João está nos falando aqui. Aqui está a receita. Aqui está a cura para todos os nossos problemas. Só que se nós não guardarmos o nosso coração e não obedecermos ao que está aqui, nós não seremos bem-aventurados. Contudo, todos aqueles que guardam, que obedecem, que praticam o que está descrito nessa profecia, serão bem-aventurados. A bênção não está em estudar Apocalipse. A bênção está em obedecer a sua mensagem. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tendo então esclarecido a origem e o princípio de comunicação dessa revelação, João, ele começa ali dos versos 4 ao 6 a emitir uma saudação às igrejas. E aqui desses versos do capítulo 1, verso 4 ao 6, nós temos o segundo ponto do nosso estudo, que é Cristo redimiu pecadores e transformou a sua identidade. Cristo redimiu pecadores e transformou a sua identidade. Nós vemos ali no versículo 4 que o livro foi endereçado a quem? Às 7 igrejas da província da Ásia. Essas igrejas elas são descritas ali no versículo 11, um pouco adiante, que é a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pesquisando sobre a respeito dessa dedicação do livro do Apocalipse, a maioria dos teólogos entende que como o número 7 ocorre muitas vezes no livro do Apocalipse, e em todos os lugares ele significa um símbolo daquilo que é completo, daquilo que é perfeito, que o fato do livro ter sido endereçado a 7 igrejas é como se Cristo estivesse
considerando que cada igreja dessa representa um tipo de igreja de toda a dispensação entre a sua primeira vinda até a sua segunda vinda. Ou seja, cada igreja em particular é, por assim dizer, um tipo, não indicando um período definido da história, mas descrevendo condições que são constantemente repetidas na vida de diversas igrejas. Ou seja, quando Cristo está aqui por meio de João dedicando, essa revelação às 7 igrejas da Ásia, ele também está endereçando isso à primeira igreja batista de Montemor. E a todas as outras igrejas espalhadas pelo mundo, desde a sua primeira vinda até a sua volta. Mas observem então a forma peculiar com que ele sauda essas igrejas. Ele fala assim: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Graça, irmãos, é o favor de Deus dado àqueles que não merecem, para perdoar os nossos pecados e nos conferir vida eterna. Isso é graça. E paz é o reflexo de um coração que foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo pela graça. Graça e paz são providas por Deus Pai. Nos são dispensadas pelo Espírito Santo. E são atribuídas a nós por meio dos méritos de Jesus Cristo. Portanto, João está aqui usando a Trindade para saudar aquela igreja. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. A Trindade está sendo mencionada nessa saudação. E ele continua usando a expressão dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E essa expressão 7 espíritos refere-se ao Espírito Santo, na plenitude das suas operações e influências, tanto no mundo quanto na igreja. E ele continua a sua saudação, agora se referindo a Jesus Cristo. E observem com atenção como Jesus Cristo é descrito aqui. Ele diz o seguinte: a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Irmãos, esses títulos são extraordinários. O primeiro título que João se refere aqui a Cristo é que ele é a testemunha fiel. E esse título tem correlação com o ministério terreno de Cristo. Jesus revelou perfeitamente quem Deus é. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Isso é o que o autor de Hebreus nos fala em sua introdução à sua carta. Cristo nos revelou perfeitamente quem Deus é. Por isso ele é a fiel testemunha. Mas o autor, aqui João, também fala que Cristo é o primogênito dos mortos. E aqui João está se referindo à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus venceu a morte. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia.
Irmãos, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. E João continua, por último, declarando que Jesus é o soberano dos reis da terra. Cristo se fez homem, Cristo morreu e ressuscitou, e Cristo foi exaltado. Nenhum governante está acima de Cristo. Nenhum império controla a história. Cristo reina. Então, o apóstolo João, agora de maneira sublime, nos resume o Evangelho de uma forma poderosa. Cristo nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, constituindo-nos reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. Irmãos, vejam o que Cristo fez. Cristo nos amou. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Cristo nos libertou, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Mas não parou aí. Cristo nos transformou. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Isso cumpre a promessa que Deus havia feito ao povo lá em Êxodo. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Cristo não apenas perdoou pecadores, Ele nos deu nova identidade. Paulo resume isso de uma forma magnífica. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós recebemos nova identidade em Cristo Jesus. Irmãos, diante de um Deus que se fez homem, que morreu e ressuscitou, que hoje reina, que nos amou, que nos salvou, que nos mudou, o que nos resta fazer? Adorá-lo. E é assim que João faz. Olha o que ele diz depois de ouvir isso, depois de proclamar isso. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém? Diante de toda essa obra de Deus por nós, não há algo diferente que nós possamos fazer senão adorá-lo. E indo para o fim, Cristo nos mostra claramente nos versos 7 a 8 que Ele voltará para julgar e restaurar todas as coisas. João declara uma das verdades centrais do cristianismo nesses últimos 2 versos da nossa perícope. Cristo voltará com autoridade e em glória. Isso significa, irmãos, que a humanidade caminha para um encontro inevitável com Cristo. E essa mensagem, ela tem de causar em nós conforto, paz, alegria, esperança. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias com muitos desafios. Muitos de nós estão passando terríveis aflições. Mas essa mensagem, ela é uma fonte real de conforto. Essa mensagem de que Cristo voltará em glória, ela nos traz esperança e ela causa desespero aos inimigos da igreja. O verso 7 nos diz que Cristo voltará com as nuvens. E essa visão é uma figura do que nós vemos em Daniel, no capítulo 7, os versos 13 e 14. Daniel, no Antigo Testamento, teve a seguinte visão. Na minha visão, durante a noite, vi alguém semelhante a um filho de homem. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino.
Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é Jesus Cristo. Ele voltará com as nuvens. E o texto diz que durante o seu retorno, todos o veriam. Todo o olho o verá. A segunda vinda de Cristo não será algo secreto. Será um retorno público, um retorno visível, um retorno universal. E João nos fala que até mesmo aqueles que o traspassaram o veriam. E é possível que aqui há uma ideia de que não somente de fato aqueles que o feriram o veriam, mas todos aqueles que o feriram pelos seus pecados e vida de desobediência o verão no dia final. João fala que todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. E esse lamento não é um lamento de arrependimento. É o lamento de uma vida sem esperança. É o lamento daquele que não buscou a Cristo enquanto havia tempo. Apocalipse 6,16 traz uma figura de pessoas gritando, as rochas caindo, caiam sobre nós, escondam-se da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Esse é o medo, esse é o lamento, esse é o pavor daqueles que veem Cristo vindo e estão na perdição eterna. Então, depois de declarar isso, João nos declara, Cristo, declarando por meio do apóstolo João, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Quando nós ouvimos essa expressão, isso significa que Cristo é o início e o fim de todas as coisas. É o primeiro e o último. Ele é eterno. É como se Deus estivesse nos falando aqui, eu sou o começo e o fim da história. Isaías 46, 9 e 10 diz assim, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. E esse é o nosso Deus. Jesus está se descrevendo aqui como a completa, a perfeita e a eterna revelação de Deus. Irmãos, é como se Cristo estivesse nos falando, eu sou desde o princípio até o fim, eu sou o eterno. Você está sofrendo, você está passando por dificuldades, você está desempregado, você está doente, você está sofrendo por conta do luto. Tenha esperança, o seu inimigo, Satanás, não pode vencer o seu Cristo. Concluindo, esse texto gira completamente em torno de Jesus Cristo. O que nós vemos aqui é que Cristo nos revela a verdade, que Cristo redime pecadores e Cristo voltará para buscar a sua igreja. Irmãos, na cruz, Cristo resolveu o maior problema da humanidade, o pecado. Pelo sangue de Cristo, nós somos perdoados. Pela ressurreição de Cristo, Cristo não morreu e ficou lá. Ele ressuscitou, por sua ressurreição, nós temos esperança. E pela sua volta, nós temos restauração completa, nós seremos glorificados com Cristo. O Evangelho não se trata apenas sobre ir para o céu, mas é sobre Cristo estar restaurando toda a sua criação. Meu irmão, se você está na igreja, se você é um crente que vive há muitos anos ouvindo a palavra de Deus, continue firme. A história está nas mãos de Cristo.
A sua fidelidade a Cristo não é em vão. Se você tem sofrido por servir a Cristo, se você tem passado por perseguições, se você tem sentido as dores de caminhar carregando a sua cruz, siga firme, não é em vão. Talvez você esteja desanimado, ou talvez você esteja cansado espiritualmente. Irmãos, lembre-se, Cristo nos ama. Cristo nos sustenta. E talvez você ainda não creia em Cristo. Mas um dia todos nós vamos encontrá-lo. E a pergunta é: como você vai encontrar a Cristo? Como seu Salvador ou como juiz? Hoje é dia de graça. Hoje ainda é dia de nos arrependermos. Hoje é dia de confessarmos a Cristo como Salvador. Não perca tempo. Apocalipse começa nos lembrando 3 verdades fundamentais para a nossa fé. Cristo se revelou a nós por meio da sua palavra. Cristo nos redimiu por meio do seu sacrifício. E Cristo um dia voltará para julgar todas as coisas. Isso significa que nós, a sua igreja, não precisamos viver com medo. Porque o mesmo Cristo que morreu por nós é o Cristo que governa a história. E é o Cristo que voltará para buscar o seu povo. Quando nós sabemos quem controla o futuro, nós podemos viver com fidelidade hoje, no presente. A história do mundo não termina no caos que nós estamos vivendo atualmente. Ela termina com a volta gloriosa de Jesus Cristo. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Vamos orar. Ó Deus Altíssimo, o pensamento sobre a tua infinda paz nos alegra. Nós estamos labutando, estamos sofrendo, estamos perturbados, muitas vezes angustiados. Mas tu, Senhor, estás sempre em perfeita paz. Os seus planos, ó Deus, não lhe causam nenhum receio. Os seus planos permanecem firmes, assim como são os montes. O teu poder não conhece nenhuma limitação. A sua bondade, ó Deus, não conhece nenhuma restrição. O Senhor coloca ordem no meio do caos. Até nas nossas derrotas, o Senhor é vitorioso. O Senhor, Deus onipotente, reina sobre tudo e sobre todos. Nós estamos diante de Ti nesse momento, ó Pai, como pecadores, com preocupações e tristezas. Nós estamos diante de Ti para lançar cada ansiedade inteiramente ao Senhor, para colocar diante de Ti os nossos pecados, clamando pelo precioso sangue de Cristo. Reaviva em nós a profunda espiritualidade. Permita-nos viver perto de Ti, ó Pai. Permita-nos ouvir com clareza a Tua voz, reconhecer os Teus sons, seguir os Teus chamados. Guarda-nos do engano, ao fazer-nos habitar na Tua verdade. Protege-nos do mal, ajudando-nos a andar no poder do Teu Espírito. Dá-nos mais intensidade de fé nas verdades eternas. Faça-nos nunca ter vergonha da verdade do Evangelho. Que nós possamos suportar as calúnias, a reprovação. Que nós possamos ver Cristo em sua essência. Que nós possamos conhecê-lo no Espírito. Senhor, ajuda-nos, pois estamos frequentemente mornos,
frequentemente frios. A incredulidade deforma a nossa confiança. O pecado nos faz esquecermos de Ti. Faça, Senhor, com que as ervas daninhas que crescem em nossas almas sejam cortadas em suas raízes. Concede-nos conhecer que realmente vivemos somente quando vivemos para Ti, para que todo o restante seja insignificante. Somente a Tua presença pode fazer-nos santos, devotos, fortes e felizes. Habite em nós, ó Deus. Gracioso Deus, no nome de Jesus Cristo, o que é, o que era e o que há de vir. Amém. Meus irmãos, um domingo de paz, abençoada. Deus os abençoe.